A paz do Senhor, os irmãos. Vamos para mais um comentário de lição bíblica. Estamos, esta feita a lição de número 12. Nós estamos estudando nesse último trimestre de 2021 sobre o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. E a lição de número 12, Mateus está inserida no capítulo 26 e 27 de Mateus. O título da lição é O Julgamento e a Morte de Jesus. Como sempre, a lição traz 3 objetivos. O primeiro é compreender que é na alternância que imitamos o Cristo, né? Que é na autorrenúncia, aliás. Que é na autorrenúncia, renunciando a si mesmo, é que imitamos a Cristo. O segundo é compreender que Jesus nos libertou para sermos seus discípulos. E o terceiro é compreender que Jesus é o Senhor da história, pois tudo ocorreu como fora profetizado. O textuário da lição diz que o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram verdadeiramente, este era Filho de Deus. Mateus 27, 54. A verdade prática, ela vai nos dizer que Jesus voluntariamente levou sobre si os nossos pecados e consumou a obra da salvação, triunfando na cruz. Pois bem, a introdução à lição nos diz, após o sermão profético, do capítulo 24 e 25 de Mateus, o proferimento de algumas importantes parábolas, findaram-se as atividades de ensino do Mestre e seguiram-se o sofrimento e morte do Senhor. Estudar a paixão de Cristo é aprender sobre o triunfo na cruz. Pois bem, esses assuntos aqui do capítulo 27 de Mateus, o 26 e 27, mas basicamente do 27, são assuntos exclusivos de Mateus, 27, 3 a 10, o suicídio de Judas, né? E Mateus 27, de 62 a 66, a guarda colocada no túmulo, né? Então, vejamos. O primeiro ponto da lição diz atos anteriores à prisão. O que aconteceu antes da prisão de Jesus. Jesus é ungido e traído. Primeiro ponto. Pois derramando-se este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para meu sepultamento. Nós estamos falando aqui de um episódio que aconteceu, e aqui é narrado em Mateus 26, 12. Só que o 26, 12 não foi o último. A última unção de Jesus, ela foi em Marcos 14, que faltava apenas 2 dias para a Páscoa. Aqui nesse Mateus 26, 12 ainda faltava 6. Então não foi o último. Trazendo um esclarecimento aqui, Jesus foi ungido 3 vezes, né? As 3 unções de Jesus. Jesus teve 2 unções lavando os pés e teve uma unção na cabeça. E essa unção na cabeça foi justamente preparando o corpo para a sua morte. Isso acontecia porque os judeus, eles tinham essa tradição, né, essa purificação do corpo. Quando a pessoa morria, eles cuidavam do corpo, né? Só que no caso de Jesus foi diferente, porque não teve tempo.
quando ele foi morto, já foi até na sexta-feira, terminando, já começando o sábado, daí não se podia trabalhar. Mas é por isso que muitos, às vezes, passa despercebido que as pessoas pensam que trata-se da unção apenas uma vez. Mas nós tivemos Jesus foi ungido 3 vezes, 2 vezes nos pés e uma na cabeça. E Marcos, ele relata, e Mateus e Marcos relatam as duas unções, né, nos pés. E só João, capítulo 13, 26 a 30, que relata a primeira unção nos pés, antes de Maria, a irmã de Lázaro. Maria, irmã de Lázaro, unge Jesus 2 vezes. Uma na casa dela e outra na casa do Simão leproso, lá em Betânia. Já a primeira vez que ele foi ungido foi por Maria Madalena. E não foi ali em Betânia, já foi na cidade de Magdala. Pois bem, aqui nesse primeiro ponto, Jesus é ungido e traído, né? Quando ele é ungido, 6 dias antes da purificação, né? Eles têm até o paganismo, né? O catolicismo, ele traz isso, a extrema unção, né? Isso veio do paganismo, eles copiaram essas coisas lá, a extrema unção. Só que eles faziam a extrema unção preparando a pessoa que já ia morrer. Já estava ali, já tinha sido despachado, e aí vinha o sacerdote lá e fazia a extrema unção com óleo, né? E esse óleo era o óleo vou lembrar do nome dele aqui, né? O nome desse óleo. Pois bem, então essa extrema unção ela foi copiada, né, pelo paganismo do que faziam os judeus, preparando o corpo. Só que como Jesus foi morto, foi crucificado e aí foi sepultado sem essa unção, né? Eles achavam que tinha sido sem essa unção, que no outro dia, no primeiro dia da semana, no domingo, as Marias foram, né, prepararam tudo e foram para bem cedo, que era para ungir o corpo. Só que Jesus já não estava mais, já tinha ressuscitado, só que ele tinha sido ungido antes. Maria Madalena e Maria, irmã de Lázaro, fizeram isso antecipadamente. E isso fala para nós da obra do Senhor, para a gente fazer enquanto é dia, como ele falou para nós, no seu evangelho, na sua palavra. Fazer e trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem quando não se pode mais trabalhar. Quer dizer, elas foram, esperaram a noite passar. E a noite passou e quando elas chegaram pela manhã, bem cedo, o corpo já não estava mais lá. Mas tinha sido ungido por pessoas que estavam apercebidas, né? Que estavam prontas para trabalhar, independente do tempo, da hora. Pois bem, então esses atos anteriores à sua prisão, Jesus ele saiu para orar e aí lá quando estava orando, Judas chega para trair, né? E aí quando ele chega, antes de chegar para trair, chega com um soldado e aí Pedro corta a orelha de um soldado, né? Soldado da guarda do templo, não era soldado romano, como a gente aprendeu por muito tempo, disse que era um soldado romano. E na realidade, ele era um auxiliar de sumo sacerdote. E é Malco o nome dele. E não era romano. Ele estava na linhagem para ser sacerdote. Por isso que Jesus ele coloca a orelha dele no lugar como se nunca tivesse sido decepada, porque para ser sacerdote ele tinha que ser ungido na orelha, no pé, e não podia ter defeito no corpo. Então Jesus lhe restitui a orelha, deixando ele pronto para ser sacerdote, né? E foi isso que Jesus fez. Aí que estava a grandeza do milagre, foi aí. Não apenas colocar a orelha no lugar, mas colocar de forma como se nunca tivesse sido cortado. Pois bem, o
O segundo ponto fala da ceia do Senhor, que a igreja, até hoje a igreja fala Santa Ceia, mas biblicamente não é Santa Ceia, é a ceia do Senhor. Se o altar é santo, tudo que está em volta do altar também é santo. Não há necessidade de falar Santa Ceia, senão Santo Culto, né? Santa Oferta, Santo Louvor, e tudo é santo. E não há necessidade de se falar o santo, porque tudo é santo. E o altar é Cristo, né? O nosso altar é Cristo, que nós depositamos toda a nossa vida, todo o nosso ser. Então, aqui na ceia do Senhor, quando ele encerra ali fazendo a última Páscoa, e ele institui a ceia, com os próprios elementos que tinha na Páscoa, ele institui a ceia, não usando todos os elementos, porque na ceia não é carne, como era o cordeiro da Páscoa. Na ceia ele coloca o pão, mas que o pão já era presente também na Páscoa, pão sem fermento. E eu creio também que o vinho também sem ser fermentado, sem ter álcool. Porque na semana da Páscoa, toda a semana da Páscoa, os judeus não podiam ter fermento em casa. Pois bem, e aqui no terceiro subtópico do primeiro fala o Getsêmani. Jesus é levado ao Getsêmani, ao Calvário, e Getsêmani significa lugar de prensa. Então Jesus foi prensado. Prensa era o que os judeus usavam para extrair o azeite da oliva, né? Era para extrair o azeite da oliva, era na prensa. Então Jesus literalmente passou pela prensa, onde o seu sangue foi derramado, foi espremido, ele foi moído, como disse Isaías, foi moído pelas nossas iniquidades, né? Então, nós temos aqui a questão aqui do atos anteriores à prisão, que foi a Páscoa, e aí a instituição da ceia, a traição, né? E aqui vamos para o segundo ponto, a prisão e julgamento de Jesus. A prisão, primeiro subtópico do segundo ponto, falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba. Grande turba significa muita gente, multidão. E aí é maior do que a multidão, é o turbo, é turbilhão, né? A turba é muito. Multidão é mais do que uma turba. E o turbilhão é mais do que a multidão. Pois bem, aí Judas chega acompanhado com essa turba, com muita gente, para trair Jesus, para prender Jesus. O segundo subtópico do segundo ponto fala perante o sinédrio. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, do sumo sacerdote, onde se havia reunido escribas e anciãos, né? Passando pela casa de Caifás, né? Para passar pelo julgamento totalmente fora daquilo que dizia a lei, que não era na casa do sacerdote. Isso tinha que um lugar apropriado, mas como eles estavam fazendo as escondidas, estavam todos errados, levaram para a casa do sumo sacerdote. E o terceiro e último tópico do segundo ponto fala perante Pilatos. Jesus estava em pé ante o governador, e este interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? E respondendo, Jesus diz: tu dizes, né? Então aqui nós temos o julgamento de Jesus. Jesus foi condenado e julgado. É claro que foi com falsa testemunha. E a gente, às vezes, passa pela Bíblia e acaba, muitas das vezes, a gente não tem aquela percepção para ver do que Jesus foi condenado. Em Esdras, capítulo 6, verso 11, fala de um decreto do rei Ciro, quando o templo é terminado por Zorobabel, por Esdras e Neemias. Aí o rei Dario ele faz um decreto de que quem fizesse algo contra o templo, né?
que fizesse algo para a destruição do templo, ou para denegrir a imagem do templo, no sentido do nome, ou a estrutura do templo, essa pessoa, a condenação dela teriam que ir até a casa dessa pessoa, desse homem ou dessa pessoa, derrubar a casa dele, tirar a madeira principal, né, que no nosso caso aqui do Nordeste a gente fala da forquilha principal, e queimar a casa dele, e essa forquilha era para pendurar a pessoa que fizesse qualquer dano com o templo. Esse foi o decreto que o rei Dario fez. Quando você vai para Mateus, capítulo 26, nós estamos agora nessa lição, Mateus 60, 61, 26, 60, 61, está o cumprimento. Quando ele lá em João, capítulo 2, 19, ele diz, olha, vocês derrubam esse templo e eu em 3 dias eu construo, eu edifico, né? E ele não estava falando do templo físico, ele estava falando dele mesmo como templo. E os discípulos ali não entenderam, ninguém entendeu, mas foi com que acusaram ele, levaram 2 testemunhas que tinham ouvido falar isso aí e testemunharam, porque segundo a lei não se pode acusar alguém sendo que tenha 2 testemunhas, né? E é por isso que Jesus também, ele diz na sua palavra, né? Quando tiver 2 ou 3, eu estarei no meio, né? Então isso também tem a ver com a questão do testemunho de 2 ou 3. Tem que ter as 2 testemunhas, mais o terceiro que é o condenado. Então, Jesus ele está no meio desses 3, porque justamente para nos livrar, para pagar pelo nosso pecado, pelo nosso preço. Por isso que ele fala isso. E aqui, Mateus 26, 61, 60, 61, tá a resposta lá, tá o cumprimento do decreto. O sumo sacerdote se valeu desse decreto, de um decreto pagão, de um rei pagão, porque Pilatos não encontrou nada, segundo a lei romana, dizia, não tenho nada, na nossa lei não tem nada para acusar esse homem. Aí os judeus, não, mas ele pecou contra o nosso Deus, e ele blasfemou, mas isso aí é da coisa da religião de vocês. Mas aqui, quanto à nossa lei, ele não infringiu nenhuma das nossas leis. Mas aí eles foram lá e acharam essa lei. Ó, tem um decreto aqui do rei Ciro. Aí, pelo decreto do rei Ciro, ele foi julgado e foi condenado. A crucificação e a morte de Jesus. As humilhações, primeiro ponto. Segundo ponto, a crucificação. E terceiro ponto, a morte, né? Aqui no primeiro ponto ele diz, tecendo uma coroa de espinhos, né, puseram-lhe a cabeça. Cuspiram nele, fizeram de tudo no trajeto, ele carregando a cruz, madeira da casa dele, a casa dele que foi incendiada, queimada e derrubada lá em Nazaré. E essa madeira ele levou nas costas para ser pendurado nela, segundo o decreto de Ciro, e segundo aqui foi condenado. E a crucificação veio por volta da hora 9, né? E no comentarista da nossa lição aqui, ele colocou por volta das 9 da manhã, mas não é isso. A hora 9 é por volta das 15 horas, né? 3 horas da tarde. E a morte de Jesus, o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo tudo o que acontecera, eles realmente entenderam e eles testificaram que verdadeiramente é o Filho de Deus, por todos os acontecimentos após a crucificação. Então, nessa lição, o que traz aqui para nós aprendermos mais é justamente a questão das 3 unções de Jesus, 2 nos pés e 1 na cabeça, né? Esse lava-pés aqui, ele também lavou os apóstolos, os pés dos apóstolos. É daqueles que vão ser... o animal que ia ser sacrificado pelo pecado,
ele teria que ser lavado os pés. E aquele que não era pelo pecado não precisava ser lavado os pés. A gente tem o exemplo dos 2 bodes, quando Arão ele lava os pés de um e sacrifica, e o outro é solto no deserto. Esse que é solto no deserto não é lavado os pés. Mas Jesus já tinha passado por essas 2 lavagens antes, tipificando que ele ia ser colocado como bode expiatório, né? E morreu fora de Jerusalém como bode que era solto no deserto para morrer fora de Jerusalém. E então Jesus foi ungido, né, lavado os pés, uma unção, né, com nardo, que era o óleo da unção para defuntos, e lavado os pés. Assim como os animais tinham que lavar os pés, por isso os discípulos todos que foram lavados os pés morreram, foram mártires pelo nome de Cristo. Porque eles lavaram os pés. Jesus disse, vocês não entendem agora o que vai acontecer, mas eu estou lavando os pés de vocês e agora no momento vocês não entendem, vocês vão entender depois. E nessa lavagem de pés, o Judas não estava. Judas tinha saído, né? Ele não participou da ceia. Ali, quando terminou a Páscoa, Jesus dá um bocado molhado para ele e diz, vai, o que tem para fazer, faz agora. E ele sai, e quando ele sai, os discípulos dizem, deve ter ido comprar alguma coisa, deve ter faltado alguma coisa, sendo que ele é que carrega a bolsa do dinheiro, né, das ofertas. E aí é disso que Jesus fala quando diz, a um de vós há de me trair. E eles perguntam, por acaso sou eu? Aí Jesus vai dizer, aquele que mete comigo a mão no prato. Não necessariamente que aquele que Jesus, quando estava comendo, ia lá e comia, porque o que estava mais próximo seria João, sempre o que se recostava ao peito de Jesus. Mas quando ele fala a mão no prato, ele está falando daquilo que traz a comida, ou seja, da oferta, dos dízimos. E quem metia a mão no prato com Jesus, ou seja, que era para receber as ofertas, mas Judas, que era ladrão, já fazia isso, metendo a mão na salva e já tirando já a parte dele, roubando. Então é daí que Jesus fala, aquele que mete a mão comigo, porque só quem podia meter a mão na oferta é Jesus, ou quem o Senhor ordena que pode comer das ofertas. Porque quando você entrega dízimos e ofertas na casa do Senhor, o sacerdote comendo, Deus está comendo, Deus está participando. Se você não entregar para o sacerdote, você não tem parte com Deus. Se o sacerdote recusar receber de você para comer, ele comete um grande erro, porque você também não vai ter parte com Deus por conta do sacerdote. Então, que Deus abençoe nessa 12ª lição. Estamos já prestes a concluir o nosso trimestre, já findando o ano, e graças a Deus, que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, amém.